Quinto item da pauta, processo número 00058-513621/2017-40. Assunto: revisão dos parâmetros da concessão, da RPC, dos aeroportos internacionais de Brasília, Campinas e Guarulhos, no que tange à determinação das taxas de desconto dos fluxos de caixa marginais dos respectivos contratos, mediante a alteração da Resolução número 355, de 17 de março de 2015. Diretor-relator, Ricardo Fenelon Júnior. Por favor, diretor, a leitura do relatório. Trata-se de proposta de resolução apresentada pela Superintendência de Regulação Econômica de Aeroportos, SRA, à diretoria, após submissão à audiência pública. A minuta de ato normativo busca atender à subcláusula 6.15.3 dos contratos de concessão dos aeroportos internacionais de Brasília, Campinas e Guarulhos, que prevê a determinação da taxa de desconto a ser aplicada aos fluxos de caixa marginais, FCMs, nos casos de recomposição dos equilíbrios econômico-financeiros desses contratos, como parte da revisão dos parâmetros da concessão. O novo valor a ser definido para a taxa de desconto substituirá aquele constante do anexo à resolução número 355 de 2015. A diretoria colegiada aprovou a realização da audiência pública número 11 de 2017, realizada entre os dias 11/8 e 11/9 de 2017, e determinou que fossem convidadas a participar do processo as seguintes entidades: Tribunal de Contas da União, Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda e Secretaria do Tesouro Nacional. Durante a audiência pública, foi recebida apenas uma contribuição. A Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, SEAI, se posicionou pela manutenção da metodologia do custo médio ponderado de capital, WACC, para a determinação da taxa de desconto do FCM. Argumentou que a proposta da ANAC poderia comprometer a uniformidade regulatória para o cálculo das taxas de desconto do FCM no setor de aeroportos e no de infraestrutura como um todo. Entendeu ainda que o uso do WACC se mostra mais aderente para o cálculo da taxa de desconto para a FCM, pois segue a mesma lógica do que foi utilizado nos EVTEA, dos próprios leilões de aeroportos. Logo, não seria algo novo para o mercado. Concluiu ainda que, se a agência entender necessárias algumas adaptações à metodologia do WACC, como o período amostral das variações estruturais e de conjuntura, que sejam propostas alterações, conforme a ANTT fez com o uso da simulação de Monte Carlo. Em 21/9 de 2017, a Gerência de Regulação Econômica apresentou à diretoria os resultados da análise da contribuição recebida na audiência pública e refutou os argumentos de manutenção da metodologia do WACC. No entender da gerência, apesar de a metodologia vigente estar em conformidade com práticas regulatórias amplamente difundidas e consagradas pela literatura, ela prevê o cálculo da taxa com base em uma série de parâmetros que podem ser estimados de diversas formas, não havendo um método que possa ser considerado mais apropriado para a realização dessas estimativas. Sustentou, deste modo, a adoção de fórmula paramétrica para o cálculo da taxa de desconto e concluiu que, assim, é possível que a taxa de desconto do fluxo de caixa marginal seja atualizada periodicamente apenas de acordo com a variação da Selic e do IPCA, tornando desnecessária a redefinição periódica da metodologia de cálculo do custo de capital ponderado do negócio, e com isso, reduzindo as incertezas associadas às discricionariedades existentes na escolha da metodologia. Definido o posicionamento da área técnica quanto à metodologia a ser adotada, foram acostados aos autos a minuta de resolução que estabelece o valor de 8,55% para a taxa de desconto do FCM nos casos de recomposição dos equilíbrios econômico-financeiros dos contratos de concessão dos aeroportos internacionais de Brasília, Campinas e Guarulhos, bem como o relatório de análise das contribuições. Em 26/9 de 2017, a Procuradoria Federal junto à ANAC se manifestou no sentido de que o processo possui a aptidão jurídico-formal para apreciação e a deliberação pela diretoria da agência. E em 27/9 de 2017, a gerência
de Regulação Econômica retornou o presente processo a esta diretoria. Por fim, em 3 de 10 de 2017, a concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos apresentou carta na qual registra que mantém sua posição quanto à metodologia apresentada por ocasião do chamamento prévio à primeira RPC, realizado no período de dezembro de 2016 a março de 2017. É o relatório. Diretores, alguma consideração? Nada? Por favor, diretor, o voto. Conforme se depreende dos itens 1.1 e 1.2 do anexo 5 dos contratos de concessão dos aeroportos internacionais de Brasília, Campinas e Guarulhos, o processo de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro dar-se-á mediante o uso do fluxo de caixa marginal, FCM, com o emprego de uma taxa a qual os fluxos de dispêndios e receitas marginais são descontados no referido FCM. Por seu turno, a taxa de desconto atualmente adotada nos casos de revisão extraordinária se encontra estabelecida no anexo à Resolução 355 de 2015 e será aplicada até que seja realizada a primeira revisão dos parâmetros da concessão, RPC. Sobre as RPCs, os contratos dos mencionados aeroportos prevêem, nas subcláusulas 6.14 a 6.19, mecanismo de revisão quinquenal com o objetivo de permitir a determinação dos indicadores de qualidade de serviço, da metodologia de cálculo dos fatores X e Q a serem aplicados nos reajustes tarifários e da taxa de desconto a ser utilizada nos FCM. Ademais, a primeira RPC deve ser iniciada e concluída no 5º ano da concessão, contado da data de eficácia do contrato, o que indica a necessidade de conclusão de todos os procedimentos relativos à revisão ainda no presente ano. A proposta em análise versa unicamente sobre a revisão da taxa de desconto a ser utilizada nos FCMs, sendo os demais aspectos da RPC tratados em processos apartados no âmbito da superintendência. Conforme apontado pela SRA, a própria razão de ser do FCM reside na necessidade de encontrar uma taxa que reflita o custo de oportunidade do capital marginal quando da ocorrência do evento que desequilibra a equação econômico-financeira do contrato. Sendo assim, é necessário que a taxa de desconto do FCM seja redefinida periodicamente ao longo do contrato de concessão. Deste modo, a SRA propõe a alteração na metodologia de cálculo da taxa de desconto do FCM. Atualmente é utilizada a metodologia de custo médio ponderado de capital, WACC, combinado com o Capital Asset Pricing Model, CAPM. A área técnica entende mais adequado que a taxa de desconto seja calculada por meio de uma fórmula paramétrica, de modo que permita a atualização periódica apenas de acordo com a variação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia, Selic, e do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA. O novo procedimento possibilitará a redução das incertezas associadas às discricionariedades existentes na metodologia de cálculo do custo de capital ponderado do negócio, o que, no entendimento da área técnica, reduzirá a insegurança jurídica e aumentará a previsibilidade. Tal opção, por óbvio, não afasta o mecanismo contratual de revisão quinquenal dos parâmetros da concessão. Destaca-se que a metodologia ora apresentada foi submetida a ampla discussão com a sociedade inerente aos procedimentos de revisão dos parâmetros da concessão, tendo a SRA realizado o chamamento prévio à RPC, destinado ao recebimento de contribuições às propostas preliminares elaboradas pela agência, ao qual se seguiu ainda a realização de audiência pública pelo prazo de 30 dias, nos termos da Instrução Normativa número 18 de 2019. Ante o exposto, voto favoravelmente à aprovação da proposta de resolução que trata da primeira revisão dos parâmetros da concessão dos aeroportos internacionais de Brasília, Campinas e Guarulhos, no que tange à determinação em 8,55% para a taxa de desconto dos fluxos de caixa marginais dos respectivos contratos, mediante a alteração da Resolução 355 de 2015, nos termos constantes no documento SEI 1085777. É como voto. Diretor Juliano. Eu acompanho o relator. Diretor Paes. Eu tenho algumas considerações a fazer. Muito embora a SRA elenque algumas vantagens e desvantagens da metodologia simplificada,
na minha maneira de ver, por exemplo, o que tange a arbitrariedade, ela vai ser apenas reduzida, não vai ser eliminada, porque continua havendo a necessidade de se definir a constante, que na verdade não é muito constante, porque ela é baseada numa série de outros fatores, e decidir sobre os períodos de tempo para obtenção da Selic IPCA médio. Essa solução ela poderá não ser mantida para futuro EVTEAs e RP6, porque ela não atende o padrão de qualidade regulatória do governo, e a área técnica do governo ela é contrária a essa solução. E eu não sei porque não foi calculado aqui, mantendo a metodologia atual para a metodologia simplificada, qual seria o percentual, mas me parece que ele é praticamente o mesmo, né? Então, tendo em vista isso, eu vou pedir vênia ao relator, mas eu voto pela manutenção da metodologia atual e não pela metodologia simplificada. Obrigado. Voto contrário. Por favor, diretor Ricardo. Considerando as ponderações do diretor Hélio Paes de Barros e as ponderações do relator, eu preciso estudar um pouco mais esse processo e eu peço vista. Vistas pedidas pelo diretor Ricardo Bezerra, eu acompanho também o pedido de vistas. Vamos pedir conjunto, a gente analisa de maneira uniforme. Tá certo? Eu até concedo para o senhor fazer o voto vista, já que... Prezado. Muito obrigado pela deferência. Foi não, diretor? Como sempre, eu incentivo o pedido de vista, mas só para lembrá-los que o processo é importante que termine esse ano. Só um lembrete mesmo. Com certeza. Então, pedido de vista. Próximo item da pauta.